Atos capítulo 11. O relatório de Pedro. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judeia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. 2. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram. 3. Dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. 4. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido, desde o começo. Ele disse: 5. Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol, que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. 6. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. 7. Depois ouvi uma voz, que me dizia: Pedro, levante-se. Mate e coma. 8. Eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. 9. Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. 10. Isso aconteceu 3 vezes, e depois tudo aquilo voltou para o céu. 11. Justamente naquela hora 3 homens, que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado. 12. O Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. 13. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. 14. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. 15. Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. 16. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. 17. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? 18. Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Números capítulo 7. As ofertas dos chefes das tribos. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. 2. Então os chefes dos grupos de famílias, que eram líderes das tribos do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, 3. Trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor, isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça, e cada um deles, um boi, e puseram tudo na frente da tenda. 4. O Senhor disse a Moisés: 5. Receba as carroças e os bois a fim de serem usados para o serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, a cada um de acordo com o serviço que faz. 6. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. 7. Aos descendentes de Gerson ele deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que faziam. 8. Aos descendentes de Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Esse serviço era dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. 9. Porém Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. 10. Os chefes também trouxeram as ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Quando eles já estavam prontos para apresentar as suas ofertas no altar, 11. O Senhor Deus disse a Moisés: os chefes, cada um no seu próprio dia, deverão apresentar as suas ofertas para a dedicação do altar ao meu serviço. 12. 83. Os 12 chefes apresentaram as suas ofertas na seguinte ordem. No primeiro dia o chefe da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia o chefe da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zoar. No terceiro dia o chefe da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. No quarto dia o chefe da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia o chefe da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia o chefe da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel.
No 7º dia o chefe da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia o chefe da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia o chefe da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. No dia 10 o chefe da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. No dia 11 o chefe da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. No dia 12 o chefe da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. As ofertas que cada um trouxe eram iguais. Uma bandeja de prata pesando 1,5 kg. Uma bacia de prata pesando 800 gramas. Segundo a tabela oficial, a bandeja e a bacia estavam cheias de farinha de trigo misturada com azeite, para a oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 115 gramas, cheio de incenso. Um touro novo, um carneiro e um carneirinho de 1 ano para serem completamente queimados. Um bode como oferta para tirar pecados. E, como oferta de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 carneirinhos de 1 ano. 84, 85 O total de todas as ofertas feitas pelos chefes do povo de Israel para a cerimônia da dedicação do altar ao serviço de Deus foi o seguinte: 12 bandejas de prata e 12 bacias de prata, no peso total de 27,5 kg. 86 12 pratos de ouro pesando 1,380 kg. Os pratos estavam cheios de incenso. 87 como ofertas a serem completamente queimadas. 12 touros novos, 12 carneiros e 12 carneirinhos de 1 ano, junto com as ofertas de cereais que acompanham essas ofertas. Como ofertas para tirar pecados, 12 bodes. 88 como ofertas de paz, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. 89 Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus, falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Números capítulo 8 As lamparinas do candelabro. O Senhor Deus disse a Moisés: 2. Fale com Arão e diga-lhe o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro. 3. E Arão fez assim. Colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. 4. O candelabro era de ouro batido. A sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido, de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. A purificação e a dedicação dos levitas. 5. O Senhor Deus disse a Moisés: 6. Separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. 7. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim, ficarão purificados. 8. Então pegarão um touro novo, com a oferta de cereais, feita da melhor farinha misturada com azeite. E você pegará outro touro novo, como oferta para tirar pecados. 9. Em seguida você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. 10. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas. 11. Aí Arão separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas. Assim, os levitas poderão fazer o meu serviço. 12. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados, e o outro, como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. 13. Separe os levitas como uma oferta especial para mim, e que Arão e os seus filhos sejam os chefes deles. 14. Separe os levitas dos outros israelitas a fim de que sejam meus. 15. Depois que você purificar e separar os levitas, eles estarão preparados para trabalhar na tenda. 16. Eles foram separados do meio dos israelitas, para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. 17. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. 18. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. 19. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos como uma oferta dos israelitas a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça, se chegarem muito perto do lugar santo.
20 Assim, Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. 21 Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor, e fez a cerimônia da purificação para eles. 22 O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. 23 O Senhor Deus disse a Moisés. 24 A lei a respeito dos levitas é esta. Com a idade de 25 anos cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada 25 e aos 50 anos deixará de trabalhar. 26 Depois dessa idade os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas.